tocar tudo que tu quiser, hein? Isso aí. Boa tarde, amigas e amigos. É com grande satisfação que nós estamos iniciando a nossa live de um amigo querido, um grande líder do PDT nacional, deputado federal Afonso Mota. Antes de iniciar as convidado, eu gostaria de dizer que nós vamos, nesta 1 hora aí de live, juntamente com a tua participação, com a tua interação, nós vamos propor um debate, avaliando no primeiro momento a questão da conjuntura nacional. Sabe que nós estamos vivendo hoje uma crise política, uma crise sanitária, uma crise econômica sem precedentes e nada mais do que uma proposta. Na sequência, também vamos falar do cenário local, todas as questões que envolvem a dinâmica da política no Rio Grande e nos municípios, que é onde acontece, de fato, as coisas. Vamos também falar um pouco da questão das eleições municipais, a questão das redes sociais, as alianças, um conjunto de coisas que nós pretendemos desenvolver ao longo dessa tarde, aproveitando essa figura ímpar, né, um dos melhores parlamentares do nosso Congresso Nacional, e que vem desenvolvendo um trabalho que muito orgulha não só o PDT, mas orgulha o Rio Grande, pela postura séria, correta, competente, pelos posicionamentos sempre firmes e coerentes com a realidade. Então, deputado Afonso Mota, muito boa tarde, seja bem-vindo. É uma grande alegria tê-lo conosco nessa tarde e esperamos que a gente possa interagir de uma forma leve para que a nossa assistência possa estar também entendendo um pouco mais desse cenário nacional e tudo aquilo que está acontecendo hoje em Brasília e que tem repercussão direta na vida das pessoas. Deputado Afonso Mota, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite para participar da nossa live. A pauta é... Boa tarde, Arthur. Eu é que agradeço o convite, que muito me honra. Dizer da satisfação e da alegria de estar com um grupo expressivo de participantes. Sei que tu tem uma adesão muito grande na rede virtual e, por isso mesmo, é uma oportunidade para realizarmos um bom debate. Como nós combinamos, vamos tratar o tema por tópicos, iniciando pelas questões que envolvam o debate nacional. Sempre valorizando muito esse instrumental que todos nós estamos utilizando nesse momento e que representa, acima de tudo, um grande aprendizado. Nos impõe algumas regras, como tratar os assuntos com muita objetividade, muitas vezes reservarmos as respostas ou um debate mais polêmico para as respostas reservadas, para as respostas privadas, para que a gente não perca a perspectiva e não perca o foco de chegarmos ao final trabalhando a questão conjuntural, como foi a provocação que tu fizeste, e as eleições municipais. Na verdade, no debate nacional, em primeiro lugar, nós vivemos um grande tensionamento. Um tensionamento onde há muita disputa, onde há muito ódio, onde a cobrança é por ser a favor ou contra o governo Bolsonaro. É lamentável que seja assim, mas é a realidade em cima da qual nós vamos enfrentar o cenário das eleições municipais. Junto com essa primeira visão, nós também, a nível nacional, temos um grande debate sobre a questão ajuste fiscal e implementação de uma política pública nacional que dê dignidade para as pessoas. Essas questões que envolvem, especialmente, conquista e perda de direitos e medidas que muitas delas ainda não aconteceram, mas o exemplo é a reforma da Previdência,
que tiram direitos ou que limitam os interesses da maioria da população. Né? Claro que nós respeitamos muito, nós respeitamos muito essa visão fiscalista, mas nós que somos trabalhistas temos uma prevalência, uma preponderância na questão da dignidade pública. E claro que a consequência disso é o direcionamento dos recursos. A disputa dentro de um orçamento nacional que chega a 3 trilhões de reais e que determina os limites e as prioridades dos investimentos públicos, que são questões, claro, determinantes para todo o país, Soma-se a isso, para eu ficar em 3 aspectos desse primeiro tópico, a questão da pandemia e suas consequências. Lamentamos todas as mortes, lamentamos a quantidade de pessoas que pegaram a doença, que ainda vão pegar a doença, e que, sem dúvida nenhuma, não estão tendo, do ponto de vista de governabilidade, o respeito e a consideração que merecem. Porque não há, a nível nacional, aquilo que é fundamental numa hora como essa de pandemia. Não há uma articulação do governo federal com os estados federados, não há uma articulação do governo federal, dos estados federados e os municípios, e falta um conteúdo de natureza técnica, um exercício de liderança, partindo do órgão que tem esse conteúdo como prevalente, que é o Ministério da Saúde, que possa patrocinar todo esse necessário entendimento nacional, respeitando as divergências. Tá? Nós, Arthur, embora tenhamos as nossas posições, tá? Nós respeitamos as divergências e achamos que o debate é fundamental. Às vezes, de uma divergência extrema, nós encontramos a saída para uma questão de grande complexidade. É assim, é pelo debate, é pela discussão que nós vamos encontrar os caminhos. Então, fico nesses 3 pontos, o do tensionamento, a questão do fiscalismo e da dignidade humana, e o momento que nós estamos vivendo da pandemia para valorizar o debate nacional, né, que logo ali nós vamos nos encontrar a hora que tratarmos das questões do debate municipal. Muito bem, deputado. E dizer que, infelizmente, né, toda essa, vamos dizer assim, confusão ou falta de entendimento, né, que está havendo entre, especialmente o governo federal com os estados e municípios, deixa a população confusa e, muitas vezes, sem saber a quem seguir, né, e é importante esses esclarecimentos para que a gente possa ter uma noção também mais clara. Eu quero, antes de nós continuarmos, já agradecer a presença aqui, está conosco o Vinícius Domingues Matoso, nosso querido Temístocles Felício de Bastos, lá da nossa Barra do Quaraí, nosso muito obrigado, a Ivone e o Silvino Lam, de Itapejara, muito obrigado, a Ivana Groff, que lidera o Movimento Verde aqui no Rio Grande do Sul, do nosso partido, o Jonas Antônio Petzoldi, que é pré-candidato a prefeito do município de Áurea, a Jossara Souto, de Itapejara, o Ivori Antônio Gácio Júnior, nosso pré-candidato a prefeito de Nova Esperança do Sul, o meu querido presidente da minha cidade natal, o Jonathan Mesomo, que manda um abraço também para o senhor e cumprimentos pela live, nosso querido amigo Alencar Locke, que é pré-candidato a vereador no município de Erechim, doutor Pedro Jacob Júnior, presidente do partido em Planalto, e uma grande liderança também no município de Planalto, o João Pelissaro, nosso vice-prefeito de Santa Cecília do Sul e pré-candidato a prefeito, dizendo que é muito boa a iniciativa, né? Parabéns, deputado Mota, defensores da democracia e do trabalhismo, Arthur e deputado Mota, né? Está aqui conosco também querida Pelotas, a Giovanni Santini, de Mato Castelhano, o Rui Rossi, ex-prefeito do nosso querido município de Ilópolis, o João Písio, nosso ex-prefeito do município de Pinto Bandeira,
o Afonso da Rosa, da nossa bancada, o José Expedito Felipe, nosso vice-presidente do partido de Camargo, o Montano Borges, pré-candidato a vereador do município de Santiago, o grande amigo o vereador Carlos Andreasa, da Vila Nova do Sul, enfim, e está aqui o aniversariante do dia, o Plínio Curti, lá de Planalto. Então, Plínio, o nosso, muito obrigado pelo teu prestígio, ele que é uma grande liderança de Planalto, e é o nosso aniversariante do dia, a quem nós rendemos também a nossa homenagem. Está conosco também aqui o Cláudio Bastos, pré-candidato a vereador do município de Itacoari, e o Cláudio Augusto Pires Pereira, grande amigo e grande companheiro, e pré-candidato a vereador lá no município de São Luís Gonzaga. Na sequência, nós falamos mais de quem está conosco. Muito obrigado pela presença, pela interação de vocês. Continue escrevendo, colocando o seu comentário, né, o seu questionamento, enfim, a sua observação, que nós, na medida do possível, vamos poder ler e atender a todos. Deputado Mota, o senhor falou da questão da Covid, né? E eu atualizei rapidamente alguns números. No dia 12 de junho, nós fizemos uma live aqui com o querido companheiro Tiago Cadó, de São Borja, e o nosso vereador Paulo Lângaro, de Itapejara. E na época, naquela ocasião, o Brasil tinha, então, em 12 de junho, 820 mil casos, hoje são mais de 1.716.000. Na época, já 42 mil mortos, hoje nós estamos com 68.055, um aumento de 162%. O Rio Grande do Sul, nós tínhamos, no dia 12 de junho, 323 mortes, hoje nós estamos com 825 mortes, um aumento de 255%. E na nossa cidade aqui de Porto Alegre, né, tínhamos 51 óbitos, hoje 146, aumento de 286%. Esses números, infelizmente, nos dizem que, nesses últimos 30 dias, a contaminação, infelizmente, também aumentou significativamente o número de óbitos. E nós sabemos que o Congresso Nacional vem fazendo muito nesse sentido, né? E aí eu sei que o senhor já abordou rapidamente sobre isso, mas não sei se o senhor quiser complementar um pouco mais com algumas ações que o Congresso fez em relação a essa questão. E, na sequência, depois nós passamos para a questão do cenário local. Eu vou passar para o debate local e depois, no final, a gente pode recuperar essa questão, vamos dizer assim, da regulação que nós desenvolvemos no Congresso Nacional e na Câmara Federal. Então, claro que essas questões que nós colocamos no debate nacional não esgotam o debate. Tem muitas outras questões a nível nacional que são importantes e que estão inseridas no debate neste momento, tá? Principalmente as consequências da pandemia, tanto do ponto de vista da saúde, que são, claro, como a gente prevenir a perda das vidas, como a gente prevenir a doença, né, e a retomada da atividade econômica, né, que, na verdade, né, para nós, isso é um falso dilema, quando tu coloca isolamento versus atividade econômica. Nós temos sentido é que isso tem que ter um trabalho, um acompanhamento, uma organização quase que cotidiana, quase que diária. Mas, então, depois do debate nacional, nós queremos valorizar o debate local. Quando nós falamos no local, nós que somos municipalistas por excelência, eu tenho me posicionado na Câmara Federal como um deputado municipalista, nós estamos falando dentro da federação, né, aquele conjunto que forma a Federação Brasileira, governo federal, estados federados e Distrito Federal e os municípios, onde está a vida das pessoas, onde acontece a vida das pessoas. E eu gosto sempre de valorizar um conceito, de repetir um conceito, que é bem simples, eu acho que é muito importante para todos nós. O governo federal, toda aquela estrutura que tem lá, eu fazendo parte como parlamentar, constituindo parte do parlamento, né, o poder judiciário, o poder executivo, com seus ministérios, todo o funcionamento daquilo lá é uma ficção, né? Tem um ordenamento jurídico,
tem uma regulação institucional, mas é uma ficção. Da mesma forma, quando nós olhamos os estados da federação, é a mesma coisa, é uma ficção. Onde está a vida das pessoas, onde está a realidade, é na base municipal. Então, a primeira questão do debate municipal é essa compreensão, é a visão crítica de que a organização federativa do Brasil não privilegia onde está a vida das pessoas. Tem muitas regiões do Estado que eu represento que eu digo, eu tenho uma crítica profunda com relação ao modelo federativo, porque aqui na minha região a política pública chega precariamente, a política pública chega de forma insuficiente. Então, é muito importante para esse debate nós valorizarmos a nossa legitimidade. O que nós estamos cobrando, o que nós queremos é qualificar a vida das pessoas onde está a realidade. Então, saúde, educação, que é a nossa bandeira trabalhista, segurança pública e a nossa vocação, traduzida pela agricultura, por outros segmentos que têm uma atividade de promoção daquilo que é essencial para a vida das comunidades, precisa de política pública. Da onde vem a política pública? Vem do próprio município, que é onde está a maior parte, são os orçamentos municipais, do governo federal, através de programas, projetos, emendas parlamentares, eu procuro tratar, né, com muito cuidado, com muito respeito, né, e dos estados federados, onde também vem recursos para essas políticas públicas, para o atendimento à saúde, da educação, né, da segurança pública, do estímulo à atividade produtiva, à nossa agricultura, por exemplo, e outras atividades de grande significado, mas que são essenciais para a vida das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Pode parecer algo óbvio, mas é muito importante essa compreensão quando a gente pensa na questão local, na questão do município. Olha, não há nada mais importante, nós temos a nossa lógica, a nossa vida institucional, mas eu defendo que nós temos que comprar a ideia do municipalismo para ter mais justiça na distribuição de recursos e para nós termos mais acolhimento por parte da política pública nacional e estadual, do Estado Federal. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto do debate local. O segundo ponto é, bom, como nós nos posicionamos enquanto locais, enquanto municípios, para estabelecer as nossas prioridades e definir as nossas escolhas, porque mesmo que venha mais recursos para os municípios, esses recursos não são suficientes. Nós vamos precisar estabelecer prioridades e nós vamos precisar fazer escolhas. Então, essa visão participativa, ela é fundamental. Ninguém tem a capacidade de sozinho definir prioridades, de sozinho fazer as suas escolhas. É um conjunto. Nenhum partido que tenha uma expressão eleitoral majoritária tem essa possibilidade. É preciso ter a participação, ter a opinião. Agora, não confundir gestão participativa ou a participação, né? Porque gestão participativa ela também foi uma denominação um pouco deturpada, um pouco desqualificada, né? Não escolher participação, gestão participativa com assembleísmo permanente, com algo que não permita à administração municipal, feitas as suas escolhas, fazer com que as coisas funcionem, Arthur, fazer com que as coisas tenham celeridade, tenham rapidez, com que a população seja atendida naquelas demandas da política pública de fazer chegar os recursos
e naquelas políticas que atendem à burocracia, né? Porque todos nós nos submetemos à visão e aos processos burocráticos. Nós somos obrigados. São regras, são normas, né? São princípios estabelecidos pelo plano diretor ou pela administração municipal que nós estamos subordinados. Então, com esses dois pontos, onde acontece a vida das pessoas, com a participação popular, que nós também valorizamos muito, a capacidade local de organizar programas, de planejar projetos para conquistar recursos estaduais e recursos federais. Talvez hoje, claro que nós temos uma prioridade, né? Nós acreditamos que o desenvolvimento, para nós, a indução do desenvolvimento passa pela educação, não é só a nossa crença como ativistas da educação, não é só todo o processo organizacional que é fundamental, né? Integrado por alunos, por professores, por famílias, por a estrutura toda da educação, por todo um pensamento pedagógico. Nós temos uma crítica profunda, achamos que os recursos são insuficientes, que não tem... Não! Nós também vimos na educação, né, a possibilidade de induzir o desenvolvimento, pegar esse conjunto do debate nacional, esse conjunto do debate local e promover o desenvolvimento a partir daí. Né? Como? Dando oportunidade para todos, promovendo a igualdade, principalmente aqueles que mais precisam, né? Podendo ter a sua participação nesse processo de desenvolvimento e amanhã poder ter a sua ocupação, o seu emprego, o seu trabalho e contribuir para o crescimento da sua família e contribuir para a atividade econômica fundamental da sociedade que gera empregos e que gera desenvolvimento. Então, esse tópico, que também não esgota o debate nacional, mas a habilitação, a compreensão de que o exercício local passa por organização, não é só por gestão pública, não é? Isso é uma parte da gestão. Mas hoje, para nós complementar esse conjunto de recursos que nós precisamos para qualificar a vida das pessoas no município, nós precisamos de planejamento, de organização, de ter gente que conheça o conjunto dos projetos e dos programas a nível estadual e local e que consiga conquistar, captar isso no seu município. Tem município que tem uma conquista expressiva nessa organização, nesse planejamento já, e que fazem uma grande diferença, agregam muito valor aos seus orçamentos e trazem grandes benefícios para a população. Então, rapidamente, olhamos o debate nacional e algumas questões do debate local, repetindo que isso também não esgota o tempo. Com certeza. Mas muito do que o senhor falou, deputado, e que a gente assina embaixo, e especialmente nessa última questão relacionada aos projetos, né? Já vai uma dica aqui aos nossos pré-candidatos, a importância de nós termos nas prefeituras a central de projetos que possa estar buscando sempre ficar atualizada em tudo aquilo que está disponível, tanto no governo estadual quanto no governo federal, e transformar e fazer bons projetos na captação de recursos. Como disse o deputado Afonso Mota, tem muitos municípios que acabam trazendo muitos recursos significativos para obras, serviços, para a população, por conta de ter também uma boa equipe técnica que fazem bons projetos. Além disso, deputado, só para corroborando aquilo que o senhor falou na questão do municipalismo, né? Eu falei numa live há 2 dias atrás com os ex-coordenadores gerais da FAMURS, e eu tive a oportunidade de estar coordenador geral da FAMURS de 2003 a 2005, que eu fui, acho que, municipalista desde berço, né, porque me elegi vereador em Tapejara com 18 anos, me assumi com 19, na época que o então deputado Socella se elegeu prefeito da cidade. Depois, já com 19 para 20 anos, fui secretário de Administração e Planejamento.
na sequência, chefe de gabinete e, no segundo mandato, secretário da Fazenda. Desde o meu nascedor político, eu vivi o municipalismo e, desde aquela época, a gente tinha esse mesmo clamor da centralização de recursos em Brasília e da necessidade de nós termos aliados importantes, como é o caso do deputado federal Afonso Mota, no sentido de a gente poder viabilizar projetos e recursos na maioria das nossas cidades. Peço licença, deputado, porque a gente possa fazer mais algumas manifestações aqui. O Lucas Boanova, de Pelotas, ele deixa uma questão para nós. Como uma população que está desacreditada com a política, como motivar para que elas participem dessa eleição, mesmo que com os problemas que a pandemia tem causado? Eu acho que a grande motivação, Lucas, é justamente isso que foi acabado de falar agora aqui. A vida acontece nos municípios, então nós vamos ter a grande possibilidade de eleger os nossos vereadores, os nossos vereadores, nossos prefeitos, quer dizer, nessa oportunidade, a oportunidade de você eleger o teu representante direto já é uma grande motivação para que a gente possa enfrentar esse problema e ir às urnas e eleger os nossos representantes. Quero cumprimentar aqui a presença e agradecer do Hélio Lusa, ex-vice-prefeito e secretário da Saúde do município de Davi Canabarro, o Luciano de Barros, grande amigo, parceiro, filho do Adonis de Barros, que é pré-candidato a prefeito lá do município de Nonoai, a nossa ex-vereadora Adriane Zambiase, de Barra Funda, o narrador Carlos Silva, que nos acompanha de Giruá, o Bide Carlesso, grande parceiro e amigo, que deixa uma mensagem para ti, deputado Afonso, e para mim. Grande abraço a todos vocês e o PDT de Boqueirão do Leão, Bide Carlesso, lá de Boqueirão do Leão, o Christian Richalci, da Rosa, né? Boa tarde, nesse momento só peço a Deus que cuide, pois é a mais importante na vida humana do que a economia. Muito obrigado, Christian, pela participação. O Luiz Fernando Rosa, grande figura, um grande político, amigo, fraterno, lá da nossa Flores da Cunha, que hoje assessora a Fransomense. O Marlon Prásdio, nosso vereador do município de Turuçu, o Rafael Ferreira, lá do município de Dom Pedrito, o Alexandre Moreto, engenheiro aqui de Porto Alegre, natural de Nova Prata, o Edson Rosa da Silveira, grande parceiro e amigo, nos acompanhando lá do município de Osório, a Lívia Miller, nossa querida amiga aqui de Porto Alegre. Um abraço também ao querido amigo Guiomar Raul Winter, nosso ex-prefeito de Linha Nova e pré-candidato a prefeito, grande amigo, parceiro, grande municipalista, grande trabalhista. A Marléa Ramos Alves, uma das profissionais mais competentes na área da educação, foi secretária do Municipal de Educação lá de Caxias do Sul, hoje presta um relevante serviço na Undime, Rio Grande do Sul. O Giovanni Neves, nosso vereador e amigo do município de Santa Margarida do Sul, Paulo César Langer, o nosso querido vereador, nosso líder lá de Itapejara, né? Está aqui também o Paulo Pedro Serafini, um grande amigo nosso lá de Pinheirinho do Vale, o Antônio César Bairros, nosso querido vice-prefeito e pré-candidato a prefeito do município aqui de Nova Santa Rita, né? Deixando a seguinte mensagem, deputado: Afonso Mota, você é uma referência para o trabalhismo. Qual será o período das convenções em vista das eleições municipais? Em seguida vamos falar sobre isso, o nosso querido Cezinho do Banco. A Denise Pegorara, uma gaúcha, que hoje está nos acompanhando lá do Tocantins, olha. Muito obrigado também pela tua presença conosco, Denise. Está nos acompanhando também o Marcelo Maranata, nosso pré-candidato a prefeito em Guaíba. Muito obrigado, Marcelinho. O Cid Oliveira, vereador do município de Palmeira das Missões, nosso muito obrigado, um grande abraço, obrigado pela presença conosco. O Tiago Cadó, nosso querido companheiro, já tivemos uma live juntos, nosso pré-candidato a vereador ou a prefeito, ainda estamos encaminhando essa situação lá no município de São Borja. O Revelino Soares, que foi vereador em Bento Gonçalves e hoje coordena o grupo de vereadores, o grupo de pré-candidatos lá no município de Bento Gonçalves. Nosso grande companheiro e amigo prefeito de Gentil, o Alcenir Almago. Muito obrigado, Alcenir. Um abraço ao deputado Afonso Mota, viva o trabalhismo.
Está conosco aqui também o nosso vereador de Porto Alegre, o Márcio Binzeli, deixando um forte abraço ao Arthur e ao deputado Afonso Mota. Enfim, tem muitos amigos que estão conosco, e na medida que a gente for desenrolando aí a nossa live, a gente vai podendo citar, né? Mas para que a gente não possa perder o embalo, né, deputado, e especialmente poder contar ao máximo com a vossa sabedoria e o conhecimento, né? Vamos agora na questão local, nós vamos trabalhar a questão dos partidos e das coligações. Como é que o senhor vê hoje essa questão? Até porque na questão da vereança nós não temos mais possibilidade de coligação, cada partido vai concorrer sozinho. Mas na questão majoritária nós temos a questão da política de alianças, né? Então, como é que o senhor vê essa questão e qual é a orientação que o senhor nos dá aos assistentes da nossa live? Depois de termos falado sobre o debate nacional e sobre o debate local, eu vou me posicionar, né? É uma visão pessoal, uma experiência de como eu vejo o estado do Rio Grande do Sul, né? Embora aqui, vamos dizer assim, o Bolsonaro tenha feito uma expressiva votação no estado do Rio Grande do Sul, na verdade, o estado do Rio Grande do Sul tem uma estrutura partidária de grande significação, né? Tem em torno de 5, 6 partidos de muita expressão e que agregam o conjunto maior dos prefeitos e das prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu começo assim fazendo uma pergunta que para em seguida encaminhar uma resposta. Bom, até que ponto vai ser possível, na formação das coligações para o pleito eleitoral, agora com nova data, 15 de novembro, 29 de novembro, até que ponto vai ser possível nós limitarmos o debate nacional? Excluir, a gente sabe que é impossível. Alguma coisa vai respingar do debate nacional, né? Mas, evidentemente, que nós não queremos fazer uma eleição com ódio, com tensionamento, com uma disputa extrema, né? Um querendo acabar com o outro sem respeitar as diferenças, né? Nós, evidentemente, que temos que criar as condições, já vai ser, pela pandemia, um processo que vai ter muitas limitações, né? Mas nós queremos que uma visão, que uma escolha, ela seja preponderante. Então, na minha visão, essa eleição vai ter a prevalência do interesse local. Eu falei nos partidos do Rio Grande do Sul que tem uma tradição, tá? Porque eu acredito que, salvo raríssimas exceções, a grande legitimação que vai acontecer no estado do Rio Grande do Sul vai repetir o modelo dos partidos tradicionais gaúchos, que elegem, cada um deles, um número expressivo de prefeitos, aqueles que têm maior expressão. Sendo assim, nós não devemos, claro, sempre temos que procurar nos entendimentos, nas coligações, nos acordos, procurar afinidades. Uhum. Se a nossa afinidade política é escassa, nós temos que nos dirigir às afinidades programáticas. E como nós vimos agora, tratando do debate local, podem ser muitas. Às vezes, as diferenças são insuperáveis, as diferenças políticas. Às vezes, são insuperáveis, né? Mas, na maioria das vezes, é possível acontecer um entendimento. Nós temos que ter muito presente esse momento, né? Que é um momento de ampliação, é um momento circunstancial. Quando chega na hora da disputa, evidentemente que nós temos que possibilitar, fortalecer aquilo que nós vamos representar. Então, com todo respeito àqueles que acham, né, e é muito respeitável, que sem afinidade política não é possível ter uma coligação municipal de diferentes, né, eu entendo diversamente. Eu acho que, inclusive, pelo próprio momento, né,
que é um momento em que nós vamos estar, de certa forma, tratando do processo eleitoral e convivendo com uma grave crise, como tu colocaste lá no início, econômica, social, política, tá? É possível, sim, fazermos um entendimento em nome da causa e dos interesses locais. Tem prejuízo político? Pode ter prejuízo político, sim, tá? Mas eu acredito que isso é bem possível e é o que vai prevalecer. É o que vai prevalecer. Bom, se nós temos essa visão, nós temos que, nos nossos acordos, nos nossos entendimentos, preservar aquilo que eu considero os mínimos. O que é o mínimo numa aliança local, na defesa do interesse local? Em primeiro lugar, a Constituição deu um programa. A questão programática, né, não de teoria, não de conceito, né, ela é fundamental. Né? Essas políticas públicas que são as mais importantes, saúde, educação, segurança, vocação do município, e alguma causa que seja a grande causa municipal. Todo município tem uma grande causa, seja uma grande obra, seja uma grande ligação de infraestrutura regional, seja o estabelecimento de um projeto revolucionário, né? Todos os municípios deveriam ter, e a gente sabe que a maioria dos municípios tem uma grande causa. Então, programa e uma grande causa. Mas não é só isso. Além disso, é uma capacidade, sem essa não dá para fazer coligação com ninguém, de promover uma gestão conjunta. Uma gestão que também, lá na administração, vai ter a participação escolhas para definição das prioridades, e lá na gestão, no governo, nós vamos governar junto, respeitando o posicionamento, a legitimação de cada partido. Mas é fundamental para o acompanhamento da política pública, para a execução do orçamento, para a definição de questões que devam ser avaliadas pelos edis municipais, pela Câmara de Vereadores, né, porque é fundamental, nessa hora, né, essa articulação municipal não é uma coisa isolada, não é um líder que tudo por diante, embora isso aconteça também, né, isso se aproxima muito do autoritarismo, isso também acontece, mas não é por aí, né? Nós temos que ter uma condição de estabelecer um acordo na hora de estabelecer a coligação, que tenha programa e que tenha como nós vamos governar. Né? Não é vergonha dizer, olha, nós estamos fazendo um acordo com um partido que nós temos diferenças do ponto de vista político, mas nós, do PDT, queremos o espaço da educação para implementarmos a política pública de educação que nós acreditamos que seja o melhor para o município e fazer um acordo nesse sentido. Isso ficar regulado. Isso não é disputa por cargo. Isso não é tomar lá da cá. Isso é o mínimo de legitimação e de constituição de um entendimento e de um acordo para governar. Claro que nós, do PDT, né, tem aí queridos amigos e companheiros que não são do PDT, que são de outros partidos, nós queremos liderar. Como dizia o Brizola, nós queremos dirigir o caminhão. Mas, em muitas circunstâncias, isso não é permitido. É só olhar o mapa do Rio Grande do Sul, o PDT tem em torno de 100 prefeitos, de 100 vice-prefeitos, né? E nós somos 497 municípios. É verdade. Então, a gente tem que ter essa perspectiva, porque é fundamental essa legitimação, né, a partir das eleições municipais, das escolhas dos prefeitos, dos vice-prefeitos e dos vereadores, que têm um papel muito importante. Eu sou daqueles que, além de ser municipalista, tenho clareza com relação ao papel do parlamento municipal, que é fundamental para o desenvolvimento dos municípios. É fundamental para a organização dos municípios. A maioria dos municípios brasileiros não tem um plano diretor adequado. A maioria dos municípios brasileiros não tem uma
organização, um planejamento para aprovar medidas que possam induzir o desenvolvimento, que possam agregar valor para a atividade vocacionada do município, com a definição de infraestrutura, de benefícios fiscais, de estímulo à atividade produtiva. Então, nesse sentido, o parlamento municipal ele tem um papel decisivo e fundamental nesse contexto. E é preciso, né, nessa crítica que nós estamos recebendo, alguém perguntou, é possível, eu vou falar depois sobre isso, Arthur, né, mas nós temos que resistir. É a única receita que eu posso dar nesse momento. Há, sim, uma tentativa de desmerecer a política, há, sim, um grande constrangimento para o exercício político, mas sem a política, o que resta? Autoritarismo e quebra da democracia e do Estado Democrático de Direito. Então, é nossa obrigação, eu já estou velho, né, mas estou aqui cumprindo meu papel de resistência. Então, sobre partidos políticos, coligação, teria muito mais a falar, mas eu deixaria essa mensagem até que a gente passe para um próximo ponto. Tá certo. E o senhor sabe, deputado, que aquilo que o senhor acabou de falar em relação à questão das coligações e da gente poder respeitar cada partido, cada realidade local, isso é a mais pura realidade. Nós, por exemplo, no meu município, Santa Cecília do Sul, hoje nós temos uma coligação liderada pela prefeita Jucene, que é do PSB, o vice-prefeito João, que é do PDT, e temos aliados o Partido Progressista e também o Democratas. Né? Então, se a gente for olhar em nível nacional, são partidos que têm posicionamentos divergentes, mas que no nível local estão juntos e fazem um excelente trabalho no município de Santa Cecília, colocando a cidade num outro patamar de progresso e de desenvolvimento. Então, quando você constrói uma coligação, colocando de lado os interesses pessoais e colocando em primeiro lugar os interesses da coletividade, a gente consegue fazer bons arranjos e um bom trabalho ao longo dos mandatos. Quero aqui cumprimentar o Atanásio Santiago, que é o nosso presidente do PDT de São Luís Gonzaga, está aqui o Lidogério da Rosa Gonçalves, o Lidu, do nosso partido em Casca, o Maurício Souza Pereira, vereador e presidente do partido aqui de Butiá, dizendo grande pauta com uma discussão qualificada, parabéns Arthur e o nosso deputado Afonso Mota. A Ana Cláudia Praia, deixando um abraço do meu deputado Afonso Mota, ela que é do município de Taquari, doutor Francisco Dornelles, aqui de Porto Alegre, muito obrigado, o Décio Danelli, mas dizendo que quem está assistindo a nossa live também é o nosso prefeito de Alpestre, o doutor Valdir José Zasso. Muito obrigado, prefeito Valdir, pelo prestígio, ele que faz um excelente trabalho em Alpestre, que é o nosso pré-candidato à reeleição lá no município de Alpestre. Está aqui com alegria o Crismael Augusto Râmel, grande amigo, meu primo, lá do município de Marau, e ele coloca a seguinte situação: boa tarde, municipalismo, é onde realmente podemos cobrar e conferir o trabalho dos políticos de perto, e é verdade. Está aqui conosco o Alberto Rodrigues, nosso vice-prefeito lá de Dom Pedrito, dizendo parabéns, amigos Arthur e deputado Afonso. Mesmo tendo saído do PDT, tenho grande carinho pelos amigos, onde sei da luta do deputado para que eu não saísse do partido. É o melhor deputado do PDT, diz aqui o Alberto. O Valério Caçafuz, nosso vereador do município de São Borja, só um pouquinho aqui que deu deixando também um abraço, vereador Valério, da Terra dos Presidentes, o Ney Krieger, nosso pré-candidato a vice-prefeito no município de Cristal, deixando um abraço, grande Afonso Mota, parabéns, viajando, acompanhando o debate. Está aqui o Serginho Moacir de Castro, o nosso querido Serginho, do município de Piratini, muito obrigado, deixando um abraço para o Arthur e o deputado Afonso Mota. Quero deixar um abraço também à minha irmã, que está nos acompanhando, a Josara Souto, está acompanhando também aqui o Vladimir Moura Gonçalves, lá de Piratini, o Adonai Gomes, pré-candidato a vereador no município de Bagé, muito obrigado, Adonai, pela sintonia, Está aqui conosco também
um grande amigo meu e seu, Evandro Diniz Benites, né, o Evandro, uma grande figura, um grande parceiro, né, um político de primeira linha, o Adelar Vicente, que é pré-candidato a vereador do município de Camaquã, muito obrigado, Adelar, pela tua sintonia, a professora Alda Maria, nossa presidente do MTPE, Movimento pela Educação do nosso partido, muito obrigado pelo prestígio. Está aqui conosco o Gabriel Guedes, também deixando um abraço, o nosso querido Gilmar da Silva, prefeito do município lá de Ametista do Sul, um grande prefeito, que tem um trabalho extraordinário, muito obrigado pela presença, Gilmar. Também aqui conosco o prefeito Jorge Agazi, prefeito reeleito do município de Mato Castelhano, muito obrigado pelo prestígio, Jorge. Está conosco aqui o Celso Souza, o Jarbas Nadal, que é um grande artista aqui da nossa São Luís Gonzaga. Aqui o Robson Camargo dizendo, boa noite, Arthur Souto, ao deputado Afonso Mota, que é grande defensor da municipalização da segurança e apoiador do Sindiguardas. O Robson Camargo, que é o presidente do Sindiguardas. Muito obrigado pela participação. O Amadeu Pirotti, grande amigo, filho da nossa ex-prefeita, sempre prefeita Iracema Pirotti, lá de Tupanciretã. Enfim, tem muita gente conosco aqui, na medida que a gente for desenrolando, a gente vai falando, mas é importante que todos possam ir continuar interagindo conosco, né? Que bom que vocês estão nos acompanhando, porque isso enriquece o debate e nos ajuda também nesse nosso direcionamento. O prefeito, o nosso vice-prefeito Cezinha do Banco, lá aqui de Nova Santa Rita, que é nosso pré-candidato a prefeito, ele nos pediu em relação às datas das convenções. Então, é só para passar rapidamente, assim, com a aprovação da PEC 18, né, pelo Congresso Nacional, então foram alteradas as datas em 42 dias. Nós vamos ter, então, por exemplo, o prazo da desincompatibilização dos servidores públicos, que era 3 de julho, passou para 15 de agosto. As convenções vão ser de 31 de agosto a 16 de setembro. Então, o Cezinha, convenções, 31 de agosto a 16 de setembro. O registro das candidaturas até o dia 26 de setembro. A propaganda eleitoral, a partir do dia 26, ou seja, a partir do dia 27 de setembro, é que nós vamos ter o início da propaganda eleitoral. Depois, em 15 de novembro, teremos o primeiro turno, e nas cidades com mais de 200 mil habitantes, o segundo turno, em 29 de novembro. Deputado Afonso Mota, falando em eleições municipais, né? Nós temos hoje essa realidade virtual, que é o que faz com que a gente possa se aproximar das pessoas, e o senhor vem fazendo um trabalho extraordinário de aproximação, fazendo reuniões praticamente diárias em todas as regiões do estado, para poder manter ativo o trabalho e também a informação, diretamente com cada companheiro, com cada cidadão gaúcho. O senhor que vem fazendo muitas palestras também nas universidades, através dos meios digitais, como é que o senhor vê essa questão da comunicação visual, né, em relação aos processos eleitorais, ao processo eleitoral que vem que estamos em pleno, vivenciando, na realidade, né, porque ele vai acontecer em 15 de novembro, nós estamos na pré-campanha. Então, como é que o senhor vê essa questão virtual aí nas eleições municipais desse ano? Já avaliamos o debate nacional, já avaliamos o debate local, já falamos sobre os partidos políticos e as coligações, e, sem dúvida nenhuma, esse tema da comunicação verbal, da comunicação virtual e a precariedade dos processos eleitorais, né, nós vamos ter que conviver com isso. Né? Isso não é tudo, mas nós vamos obrigatoriamente conviver com essa circunstância. Inclusive, é muito importante notar, sem que isso represente, neste momento, qualquer possibilidade de alteração de data, que as datas estão definidas após o adiamento, e na alteração à Constituição, foi preciso alterar a Constituição para adiar a data das eleições,
e há uma previsibilidade de, se não for possível realizar dia 15 de novembro, nós podermos realizar até o final do ano. A única possibilidade que não foi examinada e que não estava na pauta, porque não tem previsão constitucional, e não havia número suficiente, você sabe que para alterar a Constituição precisa votar em 2 turnos no Senado, em 2 turnos na Câmara, e precisa ter maioria qualificada. Né? A única coisa que não estava na previsão, mesmo que vários prefeitos, vereadores tivessem o interesse que isso acontecesse, e sempre tiveram o meu maior respeito, mas não tinha previsibilidade constitucional, era a prorrogação de mandato. Então, o que significa? Mesmo com o adiamento da data das eleições, nós vamos ter que conviver na convenção e na campanha com instrumentos virtuais. Né? Muitos dos atos que nós vamos praticar, né, de organização, de registro e de definição das candidaturas, e que vamos realizar durante as campanhas, vão passar por esse instrumental virtual. Nós sabemos, né, que essa iniciativa, ou que esses procedimentos, só podem ser complementares. Até porque nós sabemos que em determinados municípios, em determinadas regiões do Estado, essa instrumentalização não consegue funcionar. Né? Há muita dificuldade de ter sinal. Tem regiões do Estado, longínquas as regiões do Estado, que não têm acesso a esse instrumental. Mas é fundamental que nós procuremos avançar o máximo que pudermos, e claro que vai haver uma cobrança para que essa sinalização, para que essa Constituição, ela se amplie por todo o país, porque não é só no processo eleitoral, é em tudo que nós estamos hoje a nos valer para que isso efetivamente aconteça. Isso vai ser um debate importante a partir de agora no país. Bom, todos esses processos, todos esses atos vão precisar da nossa compreensão, da nossa orientação e de processos que tenham começo e fim, que tenham efetividade. Não é fácil, vai ser um grande desafio. A gente vê nos nossos encontros, na participação, muitos companheiros e companheiras que não têm afinidade, né? Porque telefone celular, um menino já tem facilidade, ele já tem familiaridade com o uso da tecnologia, com as redes, com os processos, com a formação dos grupos, com a distribuição da mensagem, mas a maior parte da população ainda não tem. Então, todo o processo vai passar por uma compreensão e por um aprendizado que nós vamos ter que nos superar, né? Nós e outros companheiros estamos preparando um conjunto de orientações para a utilização e para as práticas, né? A convenção, por exemplo, virtual, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já baixou uma orientação, né? Nós, na hora, vamos partidariamente fazer essa orientação, mas tem um conjunto de ações de campanha, não é aquela orientação da lei eleitoral, não, é de campanha, de como proceder, de como fazer, de como valorizar, de como complementar a propaganda, que nós também vamos ter que trabalhar muito, nos empenhar muito para fazer isso acontecer. Um outro ponto que deve ter uma regulação por parte do Tribunal Superior Eleitoral é a questão do dia da eleição. Tem várias ideias com relação ao horário de duração do processo de votação, tem várias ideias sobre a organização do dia da eleição, né? E isso, junto com outras matérias, como é de praxe, em breve o Tribunal Superior Eleitoral vai baixar uma resolução apresentando, e aí nós vamos ter que fazer um debate, vamos discutir a melhor maneira de organizar, de nos organizarmos para atender essas exigências. E, claro, assim como
nós hoje, nesse exato momento, estamos nos comunicando. Eu posso dizer, né, Arthur, que nós estamos com uma multidão conosco, não a multidão que o Colares dizia, né? O Colares dizia assim, se uma multidão de 2 vier me pedir para eu ser candidato, eu já sou candidato. Né? Mas realmente estamos com um número muito expressivo de companheiros, de companheiras, de amigas, de amigos participando conosco nesse momento. E para isso foi necessário ter uma promoção, né? O Arthur fez essa promoção, fez o convite, uma convocação para as pessoas participarem, escolhemos uma estrutura tecnológica para nos atender e estamos dialogando e conversando com muita objetividade, num formato, né, que com certeza tem críticas, mas num formato que, de certa forma, vai chegar lá no final e vai ter um resultado na nossa comunicação e no entendimento das questões. Então, o nosso desafio para irmos ao encontro dos eleitores e das comunidades no campo virtual vai passar por isso. No campo tradicional, tem muita gente que acha que a eleição ainda vai no modelo tradicional, nós vamos ter muitas limitações. E também nós vamos chegar lá com a nossa gente, com a nossa turma, nossos candidatos, os nossos pré-candidatos a vereador, os ativistas, os líderes das comunidades, as diferentes regiões das cidades e dos distritos rurais. Nós vamos ter que combinar uma maneira de realizar isso, respeitando as limitações. Quem duvida que nós vamos ter que andar mascarado? Quem duvida que nós vamos ter que evitar as grandes aglomerações? Quem duvida que nós vamos ter que nos locomover de uma forma que não coloque em risco todo o trabalho que nós estamos fazendo? Há quem diga, bom, então é impossível fazer a eleição. Não. A eleição, hoje, tem a perspectiva de realização com precariedade nos processos eleitorais e com complementação na comunicação verbal. Essa é a realidade. O nosso último tópico, que eu vou deixar para depois das tuas apreciações, serão as nossas conclusões, que eu pretendo fazer também em mais alguns minutos. Muito bem. Até porque, né, deputado, nós até falamos em que pese os assuntos serem amplos, a gente tentar ficar em torno de uma hora e pouco, para que justamente a gente possa manter a assistência e manter a interação com as pessoas. Mas, com certeza, essa questão virtual ela veio para ficar. Então, nós estamos, inclusive, à disposição dos amigos, dos companheiros, para que a gente possa fazer encontros virtuais para preparação das candidaturas, né? Esse envolvimento todo, eu acho que é muito positivo. Nós temos que ir nos preparando e nos organizando através das ferramentas que estão disponíveis para que a gente possa estar prontos, organizados, bem estruturados para o enfrentamento das eleições e para a vitória das eleições. Todos nós queremos alcançar o êxito positivo e vencer nas urnas para poder implementar em cada uma das nossas cidades o nosso projeto, as nossas propostas, as nossas políticas públicas de melhoria das cidades e de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Está conosco aqui, deputado Afonso Mota, o Osiel Bueno, que é nosso pré-candidato a prefeito de Jaboticaba, e ele escreve o seguinte: grande abraço, Arthur, também ao meu deputado Afonso Mota, e obrigado pela emenda destinada ao município de Jaboticaba. Está conosco aqui a Kátia Ferri, vereadora mais votada de Vila Maria, e também de Vila Maria está conosco o Adroaldo Cebenho Gigante, vice-prefeito do município de Vila Maria, transmitindo um abraço ao amigo Arthur e também ao deputado Afonso Mota. Também está conosco o Marcelo Verlindo, aqui da nossa Guaíba, muito obrigado. Está conosco aqui a Elizabeth Sefrim, dizendo parabéns pela bela apresentação do deputado Afonso Mota. O nosso querido amigo o Nevinho, né, o Nevinho ali da Canguçu, né, muito obrigado, Nevinho, também pela sua participação. E vizinho da Canguçu
tem uma pergunta do vereador Serginho, né, que deixou uma pergunta se ia ter a possibilidade de reabertura de prazo para títulos de eleitor. Serginho, prazos que já passaram não foram reabertos, então a questão de transferência de título, filiação partidária, esses tipos de prazo já não tem mais, né, só fica para a próxima eleição agora. Aqui também está conosco o Carlos Rafael Silva, o nosso querido Pedro Henrique Paiva, o PH, da nossa liderança partidária, muito obrigado, PH, também por estar conosco. O Rafael Bueno, nosso líder vereador em Caxias do Sul, e que diz o seguinte: um abraço, deputado federal Afonso Mota, obrigado pelos recursos para o Hospital Geral de Caxias, que atende 49 municípios da Serra Gaúcha. Abraço também ao meu amigo Arthur. Está conosco aqui também o Cláudio Wolff, que é aqui da nossa cidreira, que é pré-candidato cidreira, o nosso Ivori Antônio Guasso, pai, né, que foi ex-prefeito da nossa Nova Esperança do Sul, e se Deus quiser vai conduzir o Ivori Júnior para a prefeitura. Deixa um grande abraço aos amigos Afonso Mota e Arthur, o querido amigo e parceiro Saulos Locke, um dos melhores pessoas na área das pesquisas eleitorais. Ele fez uma live conosco, ele é um cientista político, proprietário do Instituto ISPO de Pesquisas, e que faz um trabalho extraordinário, né, nessa área de pesquisas. Muito obrigado, Saulos, pelo teu prestígio. O nosso ex-prefeito de Taquari, o Ivo Lauter, muito obrigado. Fábio Alves da Silveira, deixando um grande abraço ao deputado Afonso. O Patrick Rodrigues, que também está conosco. Olha aqui, deputado, fazer um carinho especial, né? A minha mãe, Iracema Zódio Souto, lá do interior de Santa Cecília do Sul, está nos assistindo, né? Ela, junto com meu pai, os dois juntos são 60 anos lá, né? O pai com 81, a mãe com 79. A mãe que foi professora municipal e do estado numa época onde não tinha nem transporte, e ela fez por 10 anos. Ela morava em Vista Alegre e lecionava também em São Brás, então ela ia a pé de manhã para São Brás para lecionar, voltava a pé para Vista Alegre lecionar. Eram 6 quilômetros de ida e 6 quilômetros de volta, em dias de chuva, sol e calor, mas sempre com entusiasmo, em escolas muito seriadas, de primeira a quinta série, e ela sempre com muita alegria, muito ânimo, muito entusiasmo, levando essa mensagem. Então, a professora Iracema e o seu Valdomiro Souto, meu beijo, meu abraço e meu orgulho. E extensivo a todos os professores, que é a nossa luta, a nossa bandeira, o nosso muito obrigado, e um abraço a todos eles também que estão nos acompanhando. Está conosco o Felipe Brito, o Eduardo Kene, nosso grande presidente, vereador do município de Santa Margarida do Sul. Vamos ver aqui, o Reinaldo Fernandes Júnior, aqui de Porto Alegre, ele que nos assessora também do nosso partido estadual. O Afrânio Ávila, grande líder da Zona Sul, dizendo muito interessante a pauta dessa live. Parabéns, Arthur, e ao deputado Afonso Mota. Muito obrigado, Afrânio. Parabéns pelo belo trabalho que você desenvolve junto com o Nevinho na Zona Sul. Está conosco o vereador Matheus Garcia, do município de Pinheiro Machado. Muito obrigado, Matheus. Ele diz: boa tarde, Arthur e deputado, muito bem abordados os assuntos. O César Lino, grande amigo, parceiro, pré-candidato a vereador lá no município de 16 de novembro, o deputado Afonso Mota também está conosco. Um grande amigo, nosso grande amigo também, histórico do partido, Hélio Melau, muito obrigado pela presença. Grande parceiro, Ricardo Amerski César, também, que bom que está conosco. Fábio de Oliveira Gomes, nosso presidente do partido de Mariana Pimentel. O Lucimar Volpe, vereador do município de Engenho Velho. O nosso querido amigo Antônio Vezarro, né, vereador do nosso município de Palmeira das Missões, a grande Palmeira das Missões, dizendo boa noite, Arthur e deputado Afonso Mota, boa live. Na minha opinião, essa eleição 70% rede social, né? O Ricardo dizendo, este ano vai ser uma campanha muito mais barata e desafiadora, e é verdade, se a gente for olhar nesse sentido, tem toda a razão o Ricardo. O Jair Lombardi, nosso grande companheiro, secretário municipal e pré-candidato a vereador, lá do município de Marau, cumprimentando pela live, especialmente o deputado Afonso Mota. Vamos seguindo aqui.
eu vou seguindo aqui, porque depois a gente passa para as considerações finais, né? Está aqui conosco também a querida amiga Devonise Almeida, né? Nossa assessora e parceira lá no município de Alegrete, o doutor Márcio Cardoso, ali da nossa Rondinha, região de Sarandi, a Jaqueline Rodrigues Fábio, da nossa Alegrete, quem mais aqui? O Cláudio Pelizari, ali do lado de Jaboticaba, nossa Pinhal, muito obrigado, Cláudio, que é nosso pré-candidato a prefeito lá no município, né? O Agenor Moreto, da nossa Nova Prata, enfim, né? Dizer da grande alegria o Nicolas Xavier de Santa Maria, terra do nosso pré-candidato a prefeito Marcelo Bisonho, né? Nós temos aqui o Ricardo Júnior, grande liderança, né? Uma pessoa extraordinária, foi grande secretário de obras, hoje diretor lá de São Gabriel e pré-candidato a vereador no município de São Gabriel, uma grande liderança. Zé Vicenzi, pré-candidato a prefeito no município de Coxilha, dizendo parabéns pela live, Arthur e deputado Afonso Mota, grande abraço. O Fábio Alves da Silveira, né? O Renato Reck, que também é nosso grande líder, trabalhou com o deputado Paulo Azeredo, depois com o Décio Franzi, trabalhou conosco e é pré-candidato no município de Feliz. Enfim, a gente sabe que tem muitos amigos aí que estão conosco, a gente pede desculpas de não ter, talvez, citado todos, mas sinto-se todos abraçados, sinto-se todos, a todos vocês o nosso carinho, nosso agradecimento. A nossa live, ela tem o objetivo de trazer um pouco mais de informação, né? E eu quero dizer de antemão, antes de finalizar e de passar a palavra para o deputado Afonso fazer as considerações finais, dizer da minha alegria, deputado Afonso Mota, de estar contigo nesta live, de estar contigo na caminhada, né? O senhor tem um trabalho que nos orgulha muito, o senhor tem uma postura séria, competente, correta, à toa que é um dos parlamentares mais respeitados e influentes do Congresso Nacional. Então, tê-lo conosco nessa tarde nos enche de orgulho, e eu tenho certeza absoluta que esse grande número de assistentes, de pessoas que estiveram conosco ao longo dessa 1h07 é a prova de que eu estou falando, do seu prestígio, do seu trabalho, da sua luta, e o reconhecimento, acima de tudo, ao seu trabalho e à sua luta. Então, deputado Afonso Mota, muito obrigado mais uma vez, e eu lhe passo para fazer as suas conclusões, né, e considerações finais da nossa live. Microfone. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. Obrigado a todas as companheiras e companheiros, amigas e amigos que estão participando. Realmente é impressionante a participação e a presença de todos que estão conosco. E, em conclusão, fundamental, em primeiro lugar, entender que esse processo eleitoral é aquele que nos oferece a principal perspectiva para que tenhamos a possibilidade de participar do debate estadual e do debate nacional em 2022. Né? Nosso partido tem grandes lideranças que já têm uma respeitabilidade, um reconhecimento público de grande dimensão e, com certeza, assim como agora nós vamos ter essas lideranças participando e debatendo nos municípios, logo ali, com o suporte de tudo aquilo que nós tivermos a capacidade de legitimar, nós vamos estar nos organizando e também participando do debate estadual e nacional. Eu tenho certeza que nós temos grandes perspectivas de vitória. Em segundo lugar, na conclusão, eu quero repetir que, nesse momento, entendo que, na escolha que tenhamos que fazer, tem de preponderar a prioridade local. Essa visão do municipalismo, dos interesses locais,
de fazer a política pública chegar nas pessoas e melhorar a vida das pessoas, qualificar a vida das pessoas, que é o nosso objetivo de todos que estão na atividade pública. Em segundo lugar, repetir, reforçar a questão das alianças programáticas combinadas com um entendimento de gestão, tá? Com ocupação dos espaços, sem que isso represente interesse por cargos, mas com aquilo que seja a vocação de contribuição de cada integrante da gestão municipal, política e administrativamente. Em terceiro lugar, já que é tão grande o desafio, já que há o desmerecimento da política, já que estamos suportando um tensionamento que muitas vezes não conseguimos nem alcançar a compreensão, é fundamental o nosso comprometimento. É fundamental o comprometimento de todos que estão participando, sabendo que é pela causa, seja a causa maior do interesse das nossas comunidades, seja a grande causa daquilo que nós defendemos e acreditamos, seja a grande causa da defesa da democracia e do Estado democrático de direito, da convivência harmoniosa e pacífica, da busca do desenvolvimento. E, por fim, não esquecer que é importante que os nossos programas, que as nossas alianças programáticas tenham respaldo das nossas comunidades. A gente tem essa capacidade esse conjunto, poder recolher esse conjunto de subsídios que vão constituir os nossos programas. Então, eu encerro, né, considero que foi realmente um momento muito especial. Eu tenho certeza que nós vamos ter que dialogar e conversar muito sobre esse processo eleitoral diferente, assim como a nossa vida ficou diferente, precário, limitado, mas que nós vamos ter que achar e construir as maneiras para atender às esperanças do eleitor, né? Nós ainda vamos ter que estimular muito e debater muito sobre essa questão da esperança. Nós vamos resistir, nós não vamos nos entregar. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Arthur, muito obrigado a todos os que estão participando conosco. Um abraço especial. Muito obrigado, deputado Afonso Mota. Ao final, também deixar o nosso abraço ao querido amigo Emiromar Bortolini, pré-candidato a vice-prefeito de Rodeio Bonito, que transmitiu um abraço ao senhor também, e ao querido Laírton Meyer, né, que é pré-candidato a vice-prefeito do município de Cristal do Sul, que está conosco, e também lhe manda um abraço. Gente, muito obrigado. Essa nossa live vai ficar gravada no Facebook, também depois vai estar no meu canal no YouTube, né? Quem quiser depois rever ou compartilhar com seus amigos, é só chegar ali e fazer o compartilhamento. Aos pré-candidatos, eu quero dizer, né? Sejam vocês mesmos, sem filtro, né, sem mudança, as pessoas acreditam em você, então não precisam ter nenhum tipo de mudança, né? Conheçam a agenda do eleitor, saibam das suas necessidades e entrem em sintonia com essa agenda e, acima de tudo, tenham segurança no falar e no agir. Só convence quem está convencido. Eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que estão hoje se predispondo a colocar o nome à disposição, tanto para a vereança quanto para a vice-prefeitura ou prefeitura, são pessoas que estão comprometidas com as suas comunidades, estão preparadas e, com certeza, farão um grande trabalho. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Mais uma vez, especialmente, o nosso agradecimento ao deputado Afonso Mota pelas brilhantes colocações e, com certeza, no futuro próximo, estaremos de volta para poder transmitir a nossa mensagem, o nosso abraço a todos que nos acompanham. Valeu, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.